Deus, maravilhoso Pai, nós chegamos na Tua presença para te pedir, ó Deus, a Tua bênção sobre o Teu Filho, que vai ministrar a Tua palavra mais uma vez. E assim como o Senhor o tem usado, usa de misericórdia mais uma vez, Senhor, trabalhando em nossas vidas através da instrumentalidade do Teu Filho. Que nós possamos entender a Tua palavra, sermos edificados e a Tua palavra venha limpar as nossas vidas como ela tem esse poder. Deus, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, assim em pé, só vamos citar aqui o nosso tema de hoje. Depois você abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, e o verso 26 em diante. Mas vamos citar todos juntos o nosso tema: cultuando a Deus com liberdade e reverência. Vamos dizer juntos? Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Então se sente nessa noite em nome de Jesus. Queremos uma vez mais cumprimentar a igreja de Cristo com a paz do Senhor. Para nós é um grande compromisso estarmos aqui. Mas louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores, nosso pastor presidente, também pela vida dos obreiros e todos os irmãos que aqui estão, para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Hoje uma palavra, irmãos, bem objetiva, prática, pois nós vamos falar sobre culto, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Texto bíblico está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26 ao 32. Os irmãos que forem encontrando podem dizer amém. Diz assim a Sagrada Escritura: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja um intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém, irmãos? Nosso texto áureo, eu quero que você, não precisa abrir, porque você conhece, Romanos, capítulo 12, verso 1. Eu quero deixar o texto áureo nessa noite para os irmãos, a qual o apóstolo Paulo escreve assim, Romanos 12, 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Vamos dizer mais uma vez para os irmãos guardarem: cultuando a Deus com liberdade e reverência. Nós queremos, irmãos, sobre esse texto, sobre esse tema que nos foi sugerido, fazermos 3 tópicos aqui. Primeiramente vamos falar sobre cultuar a Deus. Depois vamos falar sobre liberdade. Que liberdade é essa que nós falamos tanto? E terceiro e por último, se nos der o tempo, vamos falar sobre reverência. Mas primeiramente, irmãos, contextualizando aqui esse livro de 1 Coríntios, eu sei que os irmãos, carta de Coríntios e a história do apóstolo Paulo, toda a igreja conhece, são sabedor. Mas eu estava aqui e achei no livro, através da Bíblia, livro por livro, um comentário que diz assim: a primeira epístola aos Coríntios foi escrita com o propósito de corrigir desordens que haviam naquela igreja,
e para estabelecer aos fiéis um modelo de conduta. Então essa carta, resumindo, toda essa carta foi escrita com essa finalidade: colocar ordem na casa, estabelecer uma conduta. Porque, irmãos, nesse capítulo 14, nós podemos ver aqui, é que um profetizava ali, outro profetizava lá, outro cantava lá, outro pulava ali, e aí Paulo disse: não, peraí, tem que haver ordem. O culto precisa haver ordem. Não, mas não tem que ter liberdade. Nós vamos falar sobre isso. Que liberdade é que a Bíblia fala? Mas o culto precisa ter ordem. Pentecostes, irmãos, não é? Porque se eu começar a pregar aqui, e o irmão começar a orar ali: abençoa, Senhor, o teu servo, glorifica o teu nome, usa o teu vaso, Senhor, ele vai acabar me atrapalhando. Eu não vou me concentrar. Eu me lembrei de um irmão que a gente tinha na igreja, lá, o primeiro trabalho que eu tive, a gente começava a pregar e o culto estava assim, e ele: bota fogo na geladeira, Jesus. Perturbava o culto, irmãos. Perturbava o culto. Então Paulo está aqui nos dando essa condição. Por quê? Porque essa igreja, irmãos, o que havia problemático nessa igreja? Tinha 9 dons, diga assim, eles gozavam dos 9 dons, diga comigo. Eles gozavam, irmãos, eles desfrutavam, porque os dons espirituais é dado, está bem servido, como o pastor Argemiro falou aqui na terça-feira passada, está à disposição dos crentes. Eu acredito que no início da jornada da igreja de Corinto, eles eram fervorosos, eles sabiam o que fazer, então eles começaram a clamar: Senhor, eu quero o dom de profecia, eu quero o dom de interpretação, eu quero o dom de falar em línguas, e Deus o Espírito Santo foi distribuindo, porque os dons são presentes, são dádivas, que são dadas aos santos, para a edificação da igreja, estão à disposição, é só você orar, jejuar, clamar e dizer: Senhor, eu quero ser um vaso nas suas mãos. E aí o oleiro prepara o barro e enche de azeite e pronto. Ele é excelente para fazer vaso de honra na sua casa. Mas só que, irmãos, ao passar do tempo, ao passar dos anos, essa igreja foi, porque a cidade de Corinto, ela era um pouco, irmãos, influenciada por uma cultura grega e cultura romana. Era um povo muito próspero. Era um portuário próspero de comércio, e eles eram influenciados. E como, irmãos, as influências, a cultura externa muitas vezes afeta o bom andamento, o caminhar da igreja, o andar da igreja. Porque quem lança moda não é os crentes, quem lança moda são os ímpios. Quem lança os modismos são os ímpios. Amém? Então, irmãos, nessa igreja havia divisões, diga comigo, divisões. E alguns teólogos vão dizer que não eram só divisões, eram facções. Facções, sabe o que é isso? Facções, quadrilha organizada, crime organizado dentro da igreja. Eu não gosto do irmão Junei, eu vou criar uma quadrilha aqui, vou bombardear o irmão Junei. Não gosto do pastor, Era quadrilha, pastor. Matthew Henry vai dizer que eram facções. E alguns teólogos vão dizer que existia quadrilha naquela igreja, porque uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E os piores eram de Cristo, porque aí não queriam obedecer aos homens, queriam só obedecer a Cristo. Mas Deus não estabeleceu a autoridade para não ser, irmãos, respeitada, reverenciada e ser obedecida. Se nós obedecermos homens, nós estamos obedecendo a Deus. Amém? Havia divisões, imoralidade, disputa entre crentes, desordens durante a ceia. Por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios 11, 23. Ele fala, irmãos, tenta organizar a casa. Ele está em viagem, de repente ele diz assim: sabe, Paulo, a igreja de Corinto está com problema. O que tem lá? Tem divisão, imoralidade. Até a ceia lá os irmãos estão brigando. Eu trouxe uma coca bem gelada, eu não vou tomar a Fanta que o irmão trouxe, viu?
Aonde eu passo, eu sempre digo assim, irmãos, vamos fazer uma mesa do amor? Se você trouxe coca, tome a Fanta, tome a skin lá. Não, eu trouxe a coca, eu vou tomar coca. Tem skin? Não tem mais skin, né? Eu sou antigo. Como é que é? Fruc? Fruc. Corta aí, Alex, é Fruc. Sprite. Mas irmãos, havia desordem. E Paulo disse assim, olha, se vocês querem comer, como em casa. Agora chegar aqui, vocês querem comer e não querem repartir a ceia. Então, é ensino, irmãos, ensino da palavra de Deus. Isso é ensino. Então, ele quis estabelecer ordens, colocar ordem durante a ceia e a desordem durante o culto. Porque a gente tem essa ideia que um culto pentecostal é puro, e é maravilhoso isso. Sermos impactados como fomos nesse final de semana, mas como o pastor disse, foi algo tremendo, irmãos. A gente chorou, a gente falou em mistério, e não dá vontade de sair do culto, porque a presença do Espírito Santo de Deus está no nosso meio. Mas, irmãos, vamos para o nosso tema, então, cultuando a Deus, só para trazer contextualizar aqui, eu coloquei algo que eu senti no meu coração. A igreja de Corinto, ela tinha um potencial, irmãos, para naqueles dias, ela fazer, irmãos, um rebuliço. Ela tinha um potencial para influenciar aquela geração, aquele povo. O problema é que eles não tinham, diga comigo, ordem. Eles não tinham disciplina. E eles não tinham testemunho. 3 coisas que a igreja precisa caminhar. É com ordem, disciplina e bom testemunho. Testemunho, Jesus disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Nós precisamos nos preocupar sim com aquilo que as pessoas falam de nós, porque aonde nós passamos, nós somos a igreja de Cristo, e aonde nós passamos, as pessoas vão dizer, ali vai um crente, um salvo em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então aquela igreja tinha potencial, o problema é que eles não tinham disciplina, não tinham ordem e nem testemunho. Havia tudo isso, facções. Estavam lá cantando, pregando, mas estavam lá um puxando para um lado e puxando para o outro. Acredito que ficavam falando mal dos irmãos, um pelas costas dos outros. Mas Deus vê, irmão. Deus vê. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. Nós temos que ter temor a Deus. Aleluia. Que bacana, Rabaste. Deus vê. E a gente às vezes quer dar uma de bonzão. Mas Deus sabe o que está no nosso interior, no nosso coração. Aleluia. Então, cultuando a Deus, irmãos, vamos. E eu fiquei pensando, irmãos, em 3 perguntas que eu me fiz, que eu acredito que os irmãos são sabedores, mas só para nós sermos práticos. Nós falando em culto. Você já pensou o que é culto, irmãos? O que é culto? O pastor Gadiel, com muita propriedade, trouxe aqui a raiz, a etimologia da palavra culto, que é culto. Falou o que é culto. O culto tem adoração, tem celebração, tem adoração. O culto é um serviço, irmão, que prestamos a Deus. O culto, diga comigo, é um serviço que prestamos a Deus. Por isso que nós temos que chegar aqui na igreja, irmãos, quando nós vemos cultuar a Deus, nós temos que chegar com a disposição de servir. Disposição de servir. Se você está assim com aquele pensamento, hoje eu vou lá, se mandar levantar a mão, levante se eu quero. Você não está pronto para servir. Se você, vamos cantar, vamos ficar de pé. Não, hoje eu não vou ficar de pé, hoje eu não quero. Você não veio para prestar culto. Porque culto é serviço. E quando nós servirmos, nós vamos para dar alguma coisa.
Às vezes a gente canta, né, irmãos? Eu sempre cantei, desde criança, desde guri, cantamos aquele hino. Você veio buscar uma bênção. Jesus tem bênção para dar. Não está errado. Mas nós não viemos só para buscar bênção, nós viemos para servir ao Senhor com alegria. Eu estava pensando, irmãos, que nem no banco, quando a gente vai receber o dinheiro, a gente ganha alguma coisa. Porque a gente vai, o banco nos dá, mas a gente ganha o dinheiro que a gente trabalhou. Não é, irmão Junei? O senhor é aposentado, mas o senhor vai tirar o dinheiro que o governo lhe deu, mas porque o senhor trabalhou anos, pagou tributos. Então, irmãos, o banco não nos dá nada. Você vai no mercado, você olha as prateleiras, você se serve, mas você não ganha, você tem que pagar. Aqui Deus tem para te dar, mas você também tem que dar alguma coisa para o Senhor. E o cantor cristão, no hino 16, me vem agora na memória, ele diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Será que vamos nos apresentar diante de Deus somente com as mãos vazias e dizer: Senhor, eu quero, me dá? E às vezes a gente sai frustrado do culto, porque o culto não é para recebermos, o culto é para nós ser. Então o culto, o que é o culto? É serviço, de adoração, de rendição ao nome do Senhor Jesus. Então quando você sair de casa, você já sai como um salmista e diz: eu vou para a casa de Deus, porque lá na casa de Deus eu vou adorar a Ele, na beleza da sua santidade. Eu vou cantar o hino da harpa cristã, eu vou levar minha harpa, eu vou levar o meu lenço, eu vou levar minha Bíblia, e eu não vou ficar em silêncio, porque eu vou para servir ao Senhor, eu vou apresentar o meu culto racional na presença dEle. O que é culto? Serviço. Aí outra pergunta que eu me fiz, irmãos: para quem é o culto? As pessoas cultuam a muitos deuses, irmãos. E nós, pentecostais, para quem é o nosso culto? Eu achei, irmãos, numa revista bíblica, que diz assim, irmãos, que na declaração de fé das Assembleias de Deus, diz: reunimos-nos como corpo de Cristo para a adoração pública do Deus Trino. É a declaração das Assembleias de Deus. Ou seja, quando nós nos reunimos, o nosso culto tem um objetivo, um propósito: adorar ao Deus Pai, Criador de todas as coisas, adorar ao Filho que entregou a sua vida na cruz do Calvário pelas nossas vidas, e ao Espírito Santo que ele disse: eu vou para o Pai, mas deixarei outro Consolador. Esse Espírito Santo que está na tua vida e que leva a tua oração na presença do Pai, mesmo que seja com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo de Deus leva diante da presença do Pai. Então, para quem é o nosso culto? Para Deus Trino. Para o Deus Trino. E aí eu faço a última pergunta, irmãos: onde é o culto? Amanhã, quarta-feira, vai ser aqui no Círculo de Oração. E lá na Cidade da Alegria vai ter um culto tremendo lá. Lá na subsede vai ter um culto de abalar as estruturas. Lá na Betel vai estremecer tudo. Lá no Monte Sinai, a glória de Deus vai ser derramada. Lá nas áreas verdes vai ser tremendo o culto. Onde é o culto? Onde é o culto? A gente se pergunta: onde é o culto? Vamos pedir que a Bíblia nos responda. Abra sua Bíblia. Nós já lemos aqui, Romanos 12, o que diz aí, irmãos? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso... Onde é o culto, querido? Onde é o culto? Onde começa o culto? O culto é aqui. Eu fiz até uma pergunta aqui, irmãos, não precisa responder. Quantos de nós já fomos em culto e dizemos assim: meu Deus, hoje o culto estava pesado. Hoje o culto estava difícil. Alguns até são mais
Hoje o culto estava ruim. Estava com nada. Mas eu pergunto, onde é o culto? Quem é que não ofereceu culto racional a Deus? Estamos aprendendo, querido. Precisamos aprender. Você precisa saber o objetivo que te traz aqui na igreja. Não é só cantar, não é só se reunir. É o culto, reunião de culto, é uma bênção. Mas nós viemos aqui para sacrificar a Deus, para dar o nosso serviço a Deus. Se você quer sentir, não é o pregador que vai te chacoalhar, não é a voz do pregador que vai estremecer o teu coração. Não, é a tua adoração que vai chegar na presença dEle. E Ele vai derramar sobre a tua vida a graça, a unção, a presença do seu Espírito Santo vai ser derramada. O fogo vai queimar a tua oferta, o teu holocausto, e você vai sair daqui renovado. O culto é aqui. Por isso, se você estiver na fila do mercado, seja um bom testemunho, porque você está adorando a Deus. Se você estiver no teu carro, glorifica a Deus, porque você é um culto, você está adorando a Deus. Se lá na tua cozinha, lá está fazendo chiado, a panela de pressão está fazendo barulho, e você está adorando ao Senhor. Lá a máquina de lavar está fazendo barulho, e você está salmodiando, porque você é um culto na presença do Senhor. A Bíblia responde, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, não é invenção de nossa, irmãos, mas é a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? O Espírito Santo se move e se manifesta na tua vida, no teu coração. Quem te faz chorar, irmãos, é o Espírito Santo. Quem te consola é o Espírito Santo. Quem te convence, irmãos, é o Espírito Santo. Quem te faz lembrar das promessas de Deus é o Espírito Santo. Quem te corrige quando você precisa ser corrigido é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, porque você é o templo do Espírito Santo. Então cuide do teu templo. Cuide do teu templo. Se eu sou o templo do Espírito Santo, irmão, tem lugares que eu não posso levar o templo do Espírito Santo. Tem coisas que eu não posso fazer com o templo do Espírito Santo. Eu sempre, quando fui conselheiro, fui líder de jovens, eu sempre dizia para o jovem: não deixe ninguém tocar no teu corpo, porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo. O jovem solteiro não pode deixar, a moça solteira não pode deixar que o jovem venha tocar no corpo dela, porque meu corpo é o templo do Espírito Santo. Onde é o culto, irmãos? Onde nós oferecemos o nosso culto? Só aqui na igreja? Só no altar? Onde começa o nosso culto? Aqui, querido, nosso coração, na nossa alma. Aleluia. Cultuando a Deus. O culto, irmãos, Paulo, aqui eu coloquei aqui. Paulo nos dá, irmãos, saindo agora dessas perguntas aqui, entrando já no versículo que eu quero fazer menção de alguns. Paulo nos dá a ideia, irmãos, como deve ser o culto. Nesse mesmo capítulo, fique com a sua Bíblia aberta no capítulo 14, nós vamos ler alguns versículos rapidinho, as horas são passadas. Mas no capítulo 14, versículo 40, olha só como Paulo diz que é o culto. Versículo 14, encontraram? Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Não, a casa de Deus tem que ter liberdade. Eu corro, eu pulo, eu salto. Aqui tem liberdade. Tem. Mas qual é a liberdade que Paulo, que a Bíblia nos se refere? Vamos, irmãos, ver uma coisa. Eu até, olhando aqui, estudando, eu achei interessante, pastor e obreiros, que essa liturgia que nós temos na igreja aqui, não é, irmãos, uma coisa assim da nossa cabeça, não é fruto da nossa imaginação, é bíblico.
Vamos aí o capítulo 14, 26, acompanhe na Bíblia. Olha só, é justamente, irmãos, o retrato da nossa liturgia. O que nós fizemos aqui antes de começar o culto? Oramos, depois cantamos hinos, depois tivemos palavra, ouvimos a palavra, e Deus queira, se hoje Deus pode levantar profeta aqui, isso é liberdade. Mas veja só, irmãos, liturgia, nós temos que cultuar a Deus, e a nossa liturgia, irmãos, é pentecostal. Nós temos liberdade, agora partindo para a liberdade. Versículo 26, o que disse Paulo ali? Quando vos ajuntais. Aqui nos dá a entender, irmãos, que o culto também é coletivo. O culto é coletivo quando vos ajuntais. Paulo está dizendo, olha, você vai ter, sabe aquela ideologia dos desigrejados, não precisa igreja para você sentir a presença de Deus? Aqui cai por terra. Porque Paulo disse, ó, quando vos ajuntais. O próprio Jesus disse lá em Mateus, irmãos, 18 e 20, ele disse, quando estiver 2 ou 3 pessoas, ele está falando de reunião. Só que a igreja de Coríntios tinha muito mais gente do que 2 ou 3, mas Jesus garantiu, se tiver 2 ou 3, eu estarei no meio delas. Aleluia. Então, irmãos, o culto, diga comigo, o culto é coletivo. Quando vos ajuntais, aí ele continua dizendo, dando, irmãos, aqui, então, irmãos, uma ideia de culto. Aí na seguida ele vai dizer assim, ó, cada um de vós. O culto é coletivo, mas também o culto é pessoal, é íntimo. O nosso relacionamento com Deus deve ser íntimo, pessoal. O meu irmão não está sentindo nada, mas eu estou aqui dizendo, Senhor, eu quero sentir a Tua presença. Eu quero sentir a Tua presença. Não vou glorificar se o presbítero glorificar, eu vou glorificar se o fulano glorificar, não. O culto é individual, o culto que você apresenta a Deus é você e Deus, um momento de intimidade e um relacionamento sincero com Deus, isso é culto. Cada um de vós, quando vos ajuntais cada um de vós, terceiro, tem salmo, cântico, louvores, adoração. Culto para ser culto, eu quero um pouquinho mais. Culto para ser culto tem que ter essas características. Se eu chegar na igreja sem disposição nenhuma de me unir com os irmãos, me reunir com os irmãos, de ter esse momento de comunhão com os irmãos, não é culto. Se eu venho à igreja e eu não tenho a disposição de orar ao Senhor, de celebrar ao Senhor, não é culto, irmão. Se eu venho à igreja e não tenho disposição de cantar os hinos que a igreja canta, de adorar a Deus como a igreja canta, não é culto. Eu sou um mero espectador. Nós estamos aprendendo hoje aqui, para que no próximo culto, Pedro, eu vou chegar aqui, eu vou ser o primeiro a abrir a minha harpa, até que a gente usa hoje do celular, não tem problema, desde que você use, e cante os hinos da harpa, cante os hinos do grupo, cante os hinos com coral, se for necessário, mas mostre a Deus que você está aqui para adorar o seu nome. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, cânticos, com instrumento. E o irmão, o pastor dizia, até gostei que ele citou o irmão Alex, ele disse assim, o mesmo culto que nós estamos oferecendo aqui, é o culto que Deus está recebendo do irmão que está ali mexendo nos botões. Aprendemos muito sobre culto, irmão, sobre adoração, por isso eu não quero me deter aqui. E quarto, irmãos, tem doutrina. Doutrina é palavra, doutrina é ensino. O culto é caracterizado por essas, irmãos, essas ações que nós fizemos aqui na igreja. Tem doutrina. Essa é a nossa liturgia. Agora, irmão, falando de liberdade,
E eu quero aqui correr porque eu quero falar de liberdade para o Espírito Santo operar. Nós não podemos confundir liberdade no culto com liberalidade, libertinagem. Não, Deus recebe o meu louvor, não importa, Deus olha para o meu coração, eu canto do jeito que eu canto da forma que eu quero, porque Deus é que vai receber. Ei, espere aí. Eu não vou voltar lá, irmãos, no Antigo Testamento, porque o irmão falou muito, com muita propriedade aqui. Mas lá no Antigo Testamento, Deus disse a Moisés: Moisés, eu sou santo, e eu exijo santidade. A liberdade que falamos é a liberdade do Espírito Santo. Ele vai dizer, irmão, na sequência dos versículos, olha o que ele vai dizer. Isso quando tem liberdade. Tem revelação, tem língua, tem interpretação. E aí, em ponto, ele vai dizer: faça-se tudo para edificação. Isso é liberdade. Quando no culto nós temos irmãos, às vezes tem irmãos que não falam. Tem irmãos, que às vezes não falam, fico constrangido, mas às vezes dizem assim: irmão, eu vi um fogo do céu descer, irmãos, eu vi algo tremendo, uma luz que brilhou. Irmão, nós estávamos numa reunião de oração, ali na Cidade Alegria, e uma irmã me disse assim: irmão, quando nós estávamos orando, eu senti que a minha mão queimava, e a outra irmã disse: irmão, eu senti que a mão da irmã queimava. Na verdade, eram as duas mãos em brasas vivas. E sabe o que aconteceu? Outro dia nós fizemos uma oração, a irmã disse assim: irmão, não sei o que aconteceu, mas tinha uma coisa aqui na minha garganta, e eu não consegui tirar, eu engoli, mas eu estou conseguindo falar. É a presença de Deus. Quando Deus está na casa, a presença do Senhor se manifesta através do seu Espírito Santo. Liberdade do Espírito. E precisamos dar liberdade para o Espírito. Precisamos, diga comigo, precisamos dar liberdade para o Espírito, mas precisamos entender como é que é a liberdade. 1 Tessalonicenses 5:19, irmãos, o que diz ali? Paulo vai dizer assim: não extingais o Espírito. Isso significa não suprimir a revelação de Deus por meio do Espírito Santo. Não extingais o Espírito. Isso significa suprimir a revelação de Deus por meio do Espírito Santo. Eu estava pensando, irmãos, já vou indo para o final, porque a hora passou. Às vezes a gente acaba... O que é suprimir? Só vou dar o conceito de suprimir aqui. Suprimir, irmãos, é acabar, é cancelar, é eliminar. O que acontece é que às vezes nós, irmãos, suprimimos o Espírito Santo. Por quê? Porque às vezes a gente acha que liberdade, irmãos, a gente pode fazer qualquer coisa no culto. E hoje nós vimos uma geração, irmãos, a gente precisa falar as coisas, mas a gente precisa também falar como resolver, e é isso que Paulo fala. Mas hoje a gente vê uma geração, irmãos, de pessoas que são movidas por som, por luzes, por show. E isso acaba suprimindo o Espírito Santo. Porque nós estamos num culto, de repente o Espírito Santo de Deus quer falar, quer tomar alguém em línguas, quer tomar alguém em profecia, e a gente começa a cantar. Isso vai extinguindo a ação do Espírito Santo de Deus. É bom cantar, é bom louvar, mas tudo tem que ter um tempo e ordem. Porque infelizmente, irmãos, isso dói no coração. Às vezes a gente vê reuniões em que se canta, se louva, e na hora da mensagem, muitos saem para fora. Porque as pessoas querem só cantar. E Deus quer falar com a sua palavra. Deus precisa falar com a sua palavra. Eu sempre digo assim, a mesma coisa, falar com o irmão Junei, falar. Aí quando o irmão Junei disse: irmão Pedro, eu dou as costas para ele. É assim que a gente faz quando a gente vem na igreja, só para cantar.
quando a gente vem para a igreja só para adorar a Deus e não ouve a palavra dele, é quando nós vamos falar, quando ele vai falar, nós viramos as costas. É assim quando nós oramos, nós dobramos o joelho, Senhor, me cura, me batiza, me renova, cura meu pai, cura minha mãe. Aí quando a gente terminou de falar, fazer a nossa lista de petição, a gente, tchau Jesus. A gente não dá aquele tempo de dizer, Senhor, Espírito Santo, fala, Senhor. Fala que o teu servo ouve. É que a gente já começa orando rápido e correndo. Estão entendendo, irmãos? Suprimir o Espírito Santo é quando nós não deixamos ele falar. E eu estava pensando, irmãos, eu vou falar aqui para os irmãos, só para os irmãos, porque Deus confirmou o que eu pensei hoje à tarde, quando eu estava estudando, Deus confirmou com o hino do coral. Às vezes nós vemos a igreja, o culto é bom quando o pregador prega e depois ele diz, Deus tem promessa para a tua vida. Deus tem promessa, Deus vai te levantar nesse tempo do fim. Deus é contigo. Isso é lindo, isso é maravilhoso e Deus vai. Mas tem momentos que nós precisamos ouvir Deus dizer, como disse a Ezequias, põe em ordem a tua casa. Arruma o altar. Nós queremos que nosso culto seja aceito por Deus. Precisamos colocar em ordem o altar. Precisamos pôr as pedras no seu devido lugar. Se tem culto, tem que ter fogo. Se tem culto, tem que ter oferta. Se tem culto, tem que ter altar. E se tem altar, tem fogo. E se tem altar, tem oferta. Mas nós precisamos colocar em ordem. Quando Elias, irmão, chegou lá e os profetas estavam lá, Baal, Baal, Elias não ficou nem perto deles. Eu acredito que Elias ficou lá. Quando vocês terminarem, eu não vou participar do culto de vocês. Quando terminarem, vocês me chamem. E eles cansaram, Elias, ele deve estar dormindo. E os profetas de Baal lá, de repente chegou, cansaram, Elias chegou. Primeira coisa que ele fez, irmãos, consertou o altar. E o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração, nesse altar precisa ter, não pode faltar a pedra da humilhação. Nós precisamos nos humilharmos na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Culto precisa ter fogo. Se é para Deus, Deus responde, irmãos. Deus responde quando nós trouxemos na presença dEle o nosso altar, a nossa oferta. Deus responde. Deus não nos reúne em vão. Deus não nos reúne para nós sermos somente uma sociedade, uma igreja bonita, cheia de pessoas, não. Deus se reúne conosco, quer que nós nos reunimos para que a sua glória se manifeste, a sua presença seja real em nosso meio. Deus quer derramar sobre o nosso altar a sua graça, o fogo do seu Espírito Santo. Eu vou finalizar aqui, irmãos. Vou ficar devendo para os irmãos a reverência, mas eu acredito que está bom aqui, porque eu tenho certeza, irmãos, que nós, eu principalmente, Deus falou comigo, a minha esposa sempre, quando a gente prega, eu sempre dou uma pregadinha para ela, e ela disse assim, Deus falou contigo? Se Deus falou contigo, prega. Agora, se Deus não falou contigo, não prega. A palavra tem que falar primeiro com o pregador. Que Deus os abençoe, queridos. O que é culto é serviço. Para quem é culto é para Deus. Amém? Então o nome dele tem que ser glorificado.
O nosso culto, o centro do nosso culto é adoração a Deus. Onde é o nosso culto? Aqui. Cuidado, se você chegar na igreja, não se conforme chegar na igreja e sair pior do que você entrou. Eu cheguei cansado, vou sair com dor de cabeça aí. Você precisa sair desse conformismo. Paulo vai dizer, no versículo 2, ele vai dizer assim, ó, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Uma palavra de Deus para a tua vida. Não se conforme. Não saia da presença de Deus sem antes ter um encontro com Ele. Não saia da presença de Deus sem antes de ver que o Senhor recebeu o teu holocausto, o teu sacrifício. Não saia da presença de Deus sem ter a certeza, hoje o Senhor recebeu a minha adoração, hoje o Senhor recebeu o meu louvor, hoje o Senhor recebeu a minha oferta na presença dEle. Quantos trouxeram oferta e quantos aqui trouxeram holocausto? Quantos aqui tem lenha para queimar? Tem um hino que diz, nós somos um povo que tem lenha para queimar. Então queime, comece a adorar ao Senhor, apresente a Ele o seu culto na presença dEle. Deus os abençoe, irmãos, em nome de Jesus.